pergunto, o que nós estamos trazendo essa noite, né, para o Senhor? Estamos comparecendo diante dele, cantamos aqui, invocamos ele. Como foi nossa semana, né? Hoje começa uma nova semana. E nada melhor do que começar essa nova semana cultuando a Deus, como uma primícia, prioridade o Senhor. Como foi nossa semana? Nossa semana agradou ao Senhor? O que nós trazemos aqui para o Senhor? Vamos participar da mesa, privilégio, da ceia. Como nós vamos participar, né? A Bíblia nos fala que nós devemos olhar para si mesmos, né? Nos avaliar no dia de ceia. Nós devemos olhar, Deus, eu mereço ou não participar desse momento tão importante, né? Se formos pensar do lado do pecado, somos sempre pecadores. Mas nós somos desafiados a termos uma vida que agrada a Deus, como diz o texto. Isso é um culto racional. E a Bíblia aqui, o versículo 2, termina dizendo que a gente não pode tomar a forma deste século, desse mundo que nós estamos inseridos. Temos que fazer a diferença. Temos que buscar uma transformação, uma renovação da mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus tem algo bom, perfeito e agradável para nós todos os dias. E o que nós temos entregue a Deus? Que Deus receba essa noite o nosso sacrifício, receba o nosso louvor, nossa adoração, em nome de Jesus. Então vamos orar nesse momento. Eu gostaria que primeiramente você tivesse uma oração particular, pessoal, um momento seu com Deus. Esse momento que nós confessamos a Deus os nossos erros, reconhecemos que somos pecadores, estamos aqui nos apresentando diante dele. Essa é uma oportunidade que Deus nos dá para nos preparar ainda mais para entrarmos em comunhão por meio da ceia. Você pode ficar à vontade, se quiser ficar de joelhos, mesmo assentado, fale com o Senhor. Senhor, estamos diante de Ti, ó Deus, nessa noite. Viemos aqui para adorá-lo, entregar o nosso culto ao Senhor. Estamos aqui primeiramente para entregar e não para receber. Mas sabemos que o Senhor nos dará muito, porque nós somos muito abençoados em todo culto ao Senhor. Sabemos que a Tua palavra irá direto ao nosso coração e ela é poderosa para nos trazer o discernimento, para nos trazer a força que vem do Senhor. Nós cremos que o Senhor está nesse lugar. Cabe a nós, como diz a Tua palavra, o corar de vergonha. Nós não somos merecedores de tamanha bênção que o Senhor derrama sobre nós, dia após dia. Mas nós nos achegamos a Deus humildemente, confessando os nossos erros, nossas falhas, com um coração arrependido e crendo que o Senhor tem o verdadeiro perdão. Ó Deus, tira toda a culpa exagerada sobre cada um de nós. Ó Deus, que nós sintamos a culpa devida por causa das nossas falhas, dos nossos erros. E que o Senhor use, ó Deus, as nossas falhas para nos fortalecer,
para nos ensinar, para nos exortar, porque queremos ser, cada dia que passa, melhores, ó Deus. Não diante dos homens, mas diante do Senhor. Porque o que vale, ó Deus, é como diz a Tua palavra, é viver dia após dia, como um sacrifício vivo, que é onde, ó Deus, nós colocarmos a planta dos nossos pés. As pessoas ao nosso redor nos olhem e digam: esse é um servo de Deus. Esse é um homem, uma mulher de Deus. Que nós possamos, ó Deus, atrair pessoas, não pelo nosso conhecimento, pela nossa sabedoria, mas pelo poder do Senhor. Nós oramos agradecidos e pedimos que o Senhor continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos colocar em pé. Tem um hino que nós vamos cantar agora, hino 71, e ele vai falar a respeito do que nós acabamos de fazer em oração, daquilo que nós muitas vezes falhamos diante do Senhor, mas é um hino que pede o perdão do Senhor. Vamos colocar em pé e cantar, hino 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Confessada a nossa culpa, né? Reconhecimento de culpa, de pecadores. Recebemos agora a alegria de sermos perdoados em Cristo Jesus. Deus seja louvado por isso. Que continuemos caminhando com essa alegria no coração, por saber que Deus nos perdoa verdadeiramente. Abra sua Bíblia no Salmo 17. Ainda dentro do nosso culto, entendemos que devemos nos voltar a Deus com os nossos pedidos, com as nossas orações, com a nossa intercessão. Então, no culto nós estamos aqui para entregar a Deus algo. Como eu disse, nós somos abençoados, recebemos. E também podemos entregar ao Senhor nossos pedidos. O salmista aqui, Salmo 17, Davi, ele diz o seguinte: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu
me respondes, inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Repitam comigo o verso 6, todos juntos, vamos lá? Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Que maravilha, olha só, podemos invocar a Deus, sabendo que Deus responde à oração, Ele inclina os seus ouvidos e acode as nossas palavras. Amém? Que maravilha, Deus nos ouve, Deus ouve a nossa oração. Então eu te convido a vir à frente, nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos que você também ore, coloque diante de Deus o seu pedido, o seu motivo de oração. Esse é o momento que nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que até um certo lugar conseguimos ir, até um certo momento. Dali para frente dependemos totalmente de Deus. Na verdade, nossa vida é uma total dependência de Deus, né? Não conseguimos fazer nada sem Ele. Mas esse é um momento em culto que nós podemos nos entregar diante dEle, entregar o nosso pedido. Então, aqueles que quiserem podem vir à frente. Convido também os nossos irmãos presbíteros para estarem aqui também intercedendo. E quero lembrar aqui 2 motivos de oração. Pelo nosso irmãozinho Henry, né, Jadir? Jadir está ali no fundo. Ele ontem, né? Ele caiu aqui no fundo, né, da igreja. Imagina criança brincando, né? E caiu ali e ele fraturou o braço, né? Passou por uma cirurgia hoje cedo, tá bem? Tá recuperando bem? Ok, mas criança com o braço engessado, início de férias, né? Então nós vamos orar pela vida do Henry, agradecendo pelo livramento de Deus e porque e crendo que Deus vai cuidar dele e o processo dele vai ser mais rápido aí do que a gente imagina. E também agradecer a Deus, né, pastor, pelo Will, né? O Will, ele está partindo aí essa madrugada, né, de hoje para amanhã, para o seu trabalho missionário lá no Nordeste, vai ficar fora algum tempo longo. E vamos agradecer a Deus pela venda que eu creio que Deus abençoou bastante aí, eu acho que superou, né, as expectativas. Queremos agradecer a toda a igreja que entendeu aí. E eu para mim, estava uma delícia a comida, né? Foi além das expectativas também, né? Foi muito bom, é verdade. Vamos orar por isso. Pastor, o senhor pode fazer essa oração? E meus amados, vamos orar pedindo a graça do Senhor. Deus, o Senhor conhece o nosso coração, a nossa aflição, as nossas necessidades. O Senhor sabe aquilo que estamos passando, o que necessitamos. Nós precisamos da intervenção do Senhor sobre a nossa vida. Nós te louvamos também porque entendemos que o Senhor sempre responde a nossa oração. E o povo do Senhor está reunido nesse lugar. Nós carecemos do Senhor, precisamos da intervenção do Senhor na nossa vida a todo instante. Mas em particular a essas pessoas que estão aqui à frente, que estão de pé, que estão colocando a vida deles diante do Senhor, no altar do Senhor, porque alguma coisa os aflige, porque alguma coisa eles estão procurando a mais de Ti. Então que o Senhor venha, acolha essas orações, receba no Teu altar como incenso suave e dê a boa resposta. E que o coração desses amados possam estar prontos para receber a boa resposta do Senhor. Porque nós entendemos que aquilo que é bom, que aquilo que é perfeito, que aquilo que é agradável, provém do Senhor para a nossa vida. Que a graça do Senhor seja abundante sobre nós, nessa noite e todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu amado. Dê um abraço aí no seu irmão. Que Deus conceda a sua bênção. Deus te abençoe. Viu? Deus conceda a sua bênção. Pode ser. Você quer ver? Amados, vamos ler um texto da palavra de Deus. Está em Marcos, capítulo 14.
versículos 22. Lembra que esse ano a gente só vai ler esse texto no dia da ceia, né? Aqui no ano de 2017. Nós estamos estudando o livro de Marcos, né? Nos domingos à noite. Então, Marcos 14, 22. O texto, se você ler anteriormente, aí a partir, né, do versículo 12, a gente observa que Jesus tinha o desejo de participar desse momento. A gente lê aí que os discípulos estavam preparando a Páscoa. E a partir daquele momento, né, não se comemorou mais a Páscoa. Nós comemoramos, como cristãos, a ressurreição de Jesus. Tá? Então a gente não se comemora a Páscoa. Quem comemora a Páscoa é o judeu. Né? Nós, como cristãos, nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Aquele que venceu a morte, o cordeiro que foi levado a sacrifício e venceu a morte, as primícias da ressurreição. É isso que a gente comemora, tá? Mas esses elementos são elementos que nós compreendemos como substituição. Que eu e você, o seu corpo e o meu corpo, o seu sangue e o meu sangue deveria ser derramado lá. Mas Jesus Cristo substituiu isso como sacrifício vivo. Né? E ele venceu a morte através do seu sangue, remissão dos nossos pecados, e através da sua ressurreição, vida eterna garantida. Podemos ler então o texto? Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus o cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber um novo no reino do meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então esse texto, ele nos fala desses dois elementos que marcam esse momento tão importante na vida da igreja: o pão e o vinho. O pão simbolizando o amor de Deus sendo derramado em favor de você e de mim, e nós recebemos essa graça. O sangue de Cristo, o cálice simbolizando o sangue de Cristo, que simboliza a remissão de pecados. Um sangue, uma aliança nova. Aqui esse texto não diz que o pão vai se transformar em carne, nem que o vinho vai se transformar em sangue. São elementos que alimentam a nossa fé, aonde nós podemos participar. E essa mesa, ela é a mesa do Senhor Jesus. Ela está sendo ministrada na igreja presbiteriana aqui do Areão, mas ela é do Senhor, ela não é dessa igreja, porque foi o próprio Cristo quem a instituiu. Então você que faz parte de uma igreja evangélica, você que está em plena comunhão com a sua igreja, você tem a liberdade de participar do pão e do vinho, entendendo que esses elementos alimentam a nossa fé, renovam a nossa esperança e nos fazem entender que a eternidade nos aguarda. Amém, queridos? Quero convidar os presbíteros para estar aqui conosco. E nós vamos fazer como fazemos todos o primeiro domingo de cada mês, tá? Você vai poder sair pelas laterais aí e voltar pelo corredor, tá? Nós vamos ajudar um pouquinho aqui o Fabinho agora, né? Para nos dar uma forcinha maior aqui também, né? Ficar um pouquinho mais à frente aqui, para ter um movimento maior no corredor, tá? E nós vamos então fazer isso nesse momento agora, tá? Entendendo, celebrando a Deus a vitória de Cristo sobre a morte, a nossa remissão de pecados, entendermos que fomos alcançados pela graça de Deus, tá? Então você pode vir, aí tá bom, é só um pouquinho mais no corredor para ter um movimento, ok? Então vamos orar consagrando esses elementos, ok? Nós vamos orar então consagrando esses elementos ao Senhor. Senhor, obrigado, porque nós podemos participar da ceia do Senhor, entendendo essa verdade, que o amor do Senhor nos alcançou.
entendendo que nós fomos alcançados pela Tua graça, e ela se renova através de entendermos que o pão continua sendo pão, o cálice continua sendo cálice, mas o Senhor está nesse lugar, o Senhor está dentro de nós. Espiritualmente a nossa fé se alimenta, porque nós compreendemos pela fé que Cristo Jesus venceu a morte no meu e no seu lugar. E nós oramos assim, consagrando esses elementos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, então vamos ficar de pé, vamos celebrar o Senhor. Você vai poder sair do seu lugar e vir aqui participar conosco. Ao sangue de Jesus, a morte do Cordeiro na cruz e a poderosa mão de Deus que fez seu Filho ressurgir. Aleluia, que fez seu Filho ressurgir. Aleluia. Ao sangue de Jesus, a morte do Cordeiro na cruz e a poderosa mão de Deus que fez seu Filho ressurgir. Aleluia, que fez seu Filho ressurgir. Aleluia, que fez seu Filho ressurgir. Aleluia, que fez seu Filho ressurgir. Aleluia. Ao Deus que me olhou com olhos de amor, que homem se fez pra me resgatar. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Deus, com tudo que sou. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Deus, com tudo que sou. Eu me rendo aos teus pés, Jesus, pois morreste ali naquela cruz. Eu me rendo aos teus pés, Jesus, pois venceste ali naquela cruz. Eu me rendo aos teus pés, Jesus, pois morreste ali naquela cruz. Eu me rendo aos teus pés, Jesus, pois venceste ali na cruz. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Deus, com tudo que sou. Eu me rendo
eu me rendo a ti, Deus, com tudo que sou. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Deus, com tudo que sou. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Deus, com tudo que sou. Oi, tudo bem? A gente tem, às vezes vocês veem todo esse ritual, né? Às vezes a gente nem entende o porquê do ritual, não é isso? Então é bom de vez em quando a gente comunicar isso, né? À igreja. Eu sempre tenho falado, né? Mas é bom a gente falar novamente, né? É lógico que é um ritual que a gente faz todo do primeiro domingo do mês, né? Entendendo que a partir do primeiro domingo Jesus Cristo ressuscitou, então a gente tem esse propósito, né? De fazer sempre no primeiro domingo, né? Outra coisa que a gente tem também aqui é de servir, né? Ok? Então, primeiro nós entregamos para os presbíteros entregam para o pastor e depois passa por toda a igreja e depois os pastores servem os presbíteros. Por que isso? Porque quem alimenta a igreja são os pastores com a palavra de Deus. Por isso que quando serve os presbíteros, o presbítero docente é o pastor, ele que alimenta a igreja com a palavra. Por isso que ele recebe esse simbolismo. Depois toda a igreja é alimentada pelos presbíteros que saíram do próprio corpo. E depois os pastores servem os presbíteros representando toda a igreja. Entenderam isso? Que às vezes a gente faz, por que faz assim? Então, agora você sabe por que faz assim, né? Por isso a gente tem essa liberdade de poder participar do pão e do vinho, entendendo que o amor de Deus, ele se estende do pastor para os presbíteros, para toda a igreja, da igreja para os presbíteros, para os pastores. Todos nós somos alcançados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Vamos participar do pão e do vinho? Vamos orar? O presbítero Paulo Neves vai estar orando em Deus nesse momento. Senhor Jesus, bendizemos o teu glorioso nome nessa noite. Obrigado porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é a razão da nossa vida. E nós viemos aqui nessa noite para celebrar o teu nome, declarar a nossa dependência do Senhor. Agradecemos o privilégio, a oportunidade de participar da ceia do Senhor, porque, ó Deus, a vitória do Senhor ali na cruz do Calvário é a nossa vitória, e nós, ó Deus, rememoramos, ó Deus, aquele dia, aquela vitória na cruz com alegria, porque o Senhor levou, ó Deus, a nossa culpa, o nosso pecado, o Senhor removeu a barreira que nos separa do Senhor, e nós podemos nos aproximar do Senhor, e a vida do Senhor, ó Deus, é transmitida a nós. O Senhor nos deu significado para viver, o Senhor nos adotou na sua família. Nós podemos chamar o Senhor de Pai,
Nós Obrigado. podemos nos aproximar e dizer o que se passa em nosso coração. Amém. Nós dependemos da força do Senhor, da capacidade do Senhor, ó Deus, para nos renovar, para levantar, ó Deus, o nosso ânimo, para alargar a nossa visão, para nos dar significado para viver, entendendo que após esses poucos anos aqui na terra, nós viveremos a eternidade com o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, nos dá alegria para celebrar o Teu nome hoje e sempre, uma profunda gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor vai fazer. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amados. Poder sentar. Queremos conhecer os nossos visitantes. No culto público nós cultuamos também a vida, né? E a vida em abundância que temos em Cristo. Por isso queremos conhecer e celebrar a Cristo pela vida daquele que nos visitam. Por isso nós fazemos isso, nosso culto. Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a cada domingo, o Senhor tem nos presenteado com os nossos convidados. Assim que eu falar o seu nome, você fique de pé para que a igreja te conheça. Hoje nós temos 2 convidados, a Ariadne, que está perto da Nina, do Rui ali. Fique de pé para que a igreja te conheça, Ariadne. E nós temos aqui do lado, que é o Fábio. Fique de pé, Fábio. Obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. A igreja, neste momento, vai cumprimentá-la a vocês. E sejam bem-vindos. A igreja fique de pé. E vamos ouvir um cântico agora, que foi preparado para os nossos convidados desta noite. Que Deus abençoe a todos e volte sempre. Esta casa é nossa e é sua também. Amém? Seja bem-vindo aqui, em nome de Cristo Jesus. Sinta-se à vontade, tenha liberdade para adorar a Deus e celebrar a Cristo Filho. Seja bem-vindo aqui, em nome de Cristo Jesus. Sinta-se à vontade, tenha liberdade para adorar a Deus e celebrar a Cristo Filho. Irmãos, a palavra de Deus em Atos capítulo 2, versículo 42. Gosto muito do 42 ao 47. Mesmo em pé, eu vou ler aqui, você acompanha na sua Bíblia. Alguns já até conhecem de cor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Agora é o momento que nós vamos trazer ao Senhor nosso dízimo, nossa oferta, momento do ofertório. Aqui a palavra de Deus nos mostra, alguns falam, mas essa igreja, a igreja primitiva, estava no começo. Eu creio, meus irmãos, que aqui está a essência da igreja cristã.
Tem muitas coisas que a gente pode tirar desse texto. E dentre tantas maravilhosas, tem uma que chama atenção nesse momento específico, é que diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A visão de comunidade, que eles vendiam as suas propriedades e distribuíam na medida da necessidade. Nós cremos que a nossa igreja, a nossa comunidade, ela tem essa visão. Nós trazemos à frente, depositamos no gasofilácio e cremos que o Senhor é que nos dirige como liderança para distribuir na medida do Senhor. E o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Tudo pertence ao Senhor. Princípio de mordomia cristã. Tudo pertence a Ele. E Ele nos confia muito, muito além do que nós necessitamos. Que Deus continue derramando bênçãos e prosperidade sobre nossas vidas. Aqueles que precisarem de um envelope, levantem a mão e os nossos irmãos diáconos levarão até você. Enquanto isso, vamos continuar louvando a Deus. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Tudo por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, o teu amor e perdão, os meus pecados levados à cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Graças te damos, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas. Abençoe a vida de cada um que depositaram nesse gasofilácio. E aqueles também que não depositaram, que desde já o Senhor providencie, Senhor, se for da tua vontade, um trabalho digno de honra e glória ao teu santo nome, Senhor. Abençoe esta igreja, Senhor, e faça que cada dia mais ela seja empenhada em distribuir a tua
as tuas ofertas, os teus dízimos para o trabalho do teu reino aqui na terra, Senhor. Principalmente para os nossos missionários, tanto aqui nessa cidade como fora do nosso país. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso grande Deus, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Muitas pessoas estão buscando subir de nível na vida. Muitas vezes elas procuram caminhos errados. Pensam que dinheiro ou status social vai fazer ela alcançar o próximo nível da vida. Mas, meu querido, saiba, o único e próximo nível da vida é uma vida com o Senhor Jesus. Por isso nós devemos buscar sempre, constantemente, subir cada vez mais alto para tocar o céu, para estar mais perto do Senhor Jesus. Amém? Mais alto, eu já queimei as pontes do passado e os meus olhos vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu nunca desvio, nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada, eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. aleluia, louvado seja o nosso Deus. Se
Se você acordou com a intenção de louvar o nosso Deus, adore a Ele com todas as suas forças. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi, e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo, me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, por sei que um dia me escolheu e negou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi, e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Aleluia. Não há sacrifício melhor, mais lindo que o sacrifício de Jesus. Como essa música diz, nós agradecemos o Senhor, porque Ele nos escolheu, e é por isso que nós estamos aqui. Se você estava com alguma dúvida, essa é a verdade, é por isso que você está aqui, para adorar o nome dEle. Você podia estar em qualquer outro lugar, inclusive até lá que está tendo uma festa, aqui no São Benedito, mas infelizmente, eles estão adorando e santificando algo que não é para ser santificado. O único digno de louvor é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória seja dado no céu e na terra. Amém? Essa música diz como o nosso Deus é e principalmente como Ele age em nossas vidas. Amém? Deus, Tu és
meu refúgio e salvação, meu tesouro, eu te busco em oração. Deus, tu és meu refúgio e salvação, meu tesouro, eu te busco em oração. No silêncio tu estás, e os teus olhos sempre atentos estão. Teu cajado me consola, e alcanças com o teu amor. Tua presença é real, tua presença é real, manifestando seu amor. Te conhecer é meu maior valor. Tua presença é real, tua presença é real, manifestando seu amor. Te conhecer é meu maior valor. Diga o nome dele, Jesus. Jesus. Deus, tu és meu refúgio e salvação, meu tesouro, eu te busco em oração. Ó Deus, tu és meu refúgio e salvação, meu tesouro, eu te busco em oração. No silêncio tu estás, e os teus olhos sempre atentos estão. Teu cajado me consola, e alcanças com o teu amor. Tua presença é real, tua presença é real, manifestando seu amor. Te conhecer é meu maior valor. Tua presença é real, tua presença é real, manifestando seu amor. Te conhecer é meu maior valor. Jesus. Jesus, meu socorro vem de ti, meu refúgio, meu pastor. Mesmo em meio ao vale da sombra da morte, eu não temerei, eu não temerei. Tua presença é real, tua presença é real, manifestando seu amor. Te conhecer é meu maior valor. Tua presença é real, tua presença é real, manifestando seu amor. Te conhecer é meu maior valor. Jesus, Jesus, Pai, que privilégio é te conhecer, porque o Senhor se revela aos que te buscam, Pai. E aqui está o seu povo, Pai. É a sua revelação de forma extraordinária, Senhor. Assim como diz essa canção, Pai, o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, Deus.
isso nós te buscamos. Por isso nós te rendemos graça. Porque o Senhor não nos desampara, Pai. Porque o Senhor é um Deus Emanuel, presente, que escuta a nossa oração e vem ao nosso socorro, ao nosso encontro e nos faz pessoas melhores. E contigo nós conseguimos subir para o próximo nível, Senhor. Uma vida com o Senhor, porque a tua palavra diz que com o Senhor nós nos tornamos nova criatura. E eis que tudo se fez novo, aleluia. Confiamos na tua palavra, Senhor. E é nela que nós queremos ouvir nessa noite, porque o louvor que nós aí te entregamos, Pai. Mas fala conosco através da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar, queridos. Passaremos o momento da mensagem. Antes, os pequeninos podem vir aqui à frente para nós orarmos. De 2 a 7. 2 a 7 anos. Isso. Lembrando que os menores de 2, eles podem... os pais podem ficar com eles. Nós temos o berçário, que é lá onde tem aquele vidro ali espelhado, dando a volta, ok? Lá tem o som, lá tem ar-condicionado. Os pais podem lá também participar e ouvir a mensagem, tá bom? Tá todo mundo aqui? Vamos orar então, agradecendo. Está chegando ali. Isso. Senhor, graças te damos pela vida de cada um dos pequeninos do Senhor. Esteja com eles também ouvindo ali a tua palavra e que eles possam ser ministrados pelo Senhor e abençoe a vida daqueles que se dispõem a estar ali ministrando, ó Deus. Obrigado pela vida de cada um. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem ir devagar, tranquilo, tá bom? Vai, Valentina. No domingo que vem você vai orar, tá bom? Pode ser? Vai lá. Tem um monte de criança querendo orar, tá vendo? Nós temos esse grande problema na igreja, graças a Deus. Né? Enquanto os adultos não oram, as crianças estão orando, tá vendo? Isso é uma bênção, né? Na outra semana. Ah? Abra sua Bíblia então em Marcos capítulo 2. Nós vamos estar. Nós estamos também projetando a pregação aqui agora, nesse local, tá? Porque algumas pessoas que estão assistindo a mensagem, eles fizeram um ponto lá de pergunta, porque eles queriam que a pregação também fosse transmitida por sinais a algumas pessoas. Não, pode ficar tranquila que ela está sendo, né, a câmara lá providencia o processo. Então nós vamos estar pregando aqui agora, para que também a pregação vá com o símbolo de sinais, ok? Então todos que estão assistindo, que Deus esteja abençoando a sua vida, assim como a sua que está aqui presente. Marcos capítulo 2, estamos juntos? Eu vou ler o versículo 1 e parte do versículo 2 e depois nós vamos para o versículo 18, ok? Para a gente ficar situado onde Jesus estava, ok? Diz assim: alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá. E ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Vamos lá no versículo 18. Está dando um pouquinho de microfonia. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele:
Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com ele? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando assim o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres arrebentam ou rebentam, e o vinho se perde, e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então, alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus, oferecidos a Deus, e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente o sacerdote tem direito de fazer isso. E Jesus terminou: o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós podemos e temos a liberdade de ouvir, de participar e de entender a Tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos entender melhor aquilo que o Senhor quer nos ensinar aqui nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de agir no meio do povo de Deus que está nesse lugar. E que os nossos corações possam ser impactados pela Tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem, vamos ver um filme que a gente separou aqui para... Eu estava lá em Cafarnaum, muita coisa acontecia em Cafarnaum. Cafarnaum era um local onde Jesus morava. Ele saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, e ali a grande maioria dos seus discípulos estavam concentrados em Cafarnaum. Era um lugar que fazia bem ao norte de Israel, ao norte também do lago, chamado Lago da Galileia, e vários acontecimentos foram realizados ali em Cafarnaum. Vou apenas mostrar parte das ruínas de Cafarnaum. Nós já pregamos sobre isso aqui nessa igreja. A sinagoga de Jairo, onde Jairo era o principal, onde Jairo trabalhava, onde Jairo vivia. E Jairo, um homem influente na sociedade, em Cafarnaum, ele ouve falar da fama de Jesus. Mas a necessidade na vida de Jairo era que a sua filha estava doente. E por essa necessidade ele passa a crer e buscar a solução em Jesus Cristo. O que a gente observa nesse processo é que há dois encontros aqui em Cafarnaum muito importantes. Um de Jairo e o outro da mulher hemorrágica. Nós observamos que Jairo vem ao encontro de Jesus e ele quer se revelar. E encontramos também a mulher hemorrágica que vem ao encontro de Jesus, mas ela não quer se revelar. Ela quer ficar no anonimato. O que observamos há pessoas assim também, que querem se encontrar com o Mestre, que querem se revelar, contar o seu problema e a sua necessidade. E há pessoas que querem se encontrar com o Mestre, mas não querem contar, não querem revelar a sua necessidade, querem buscar a bênção, mas na maioria das vezes não fala sobre o abençoador. Jesus, nessa caminhada, ele cura a filha de Jairo, mas cura a mulher hemorrágica primeiro. Porque no meio da multidão, pode parar, que está muito barulho. Fazendo favor. Usaram os olhos da mulher hemorrágica.
Ele não tem tanto barulho assim lá no original, se você for. Acho que tá com algum problema no áudio. Tá? Pode tirar. Pode tirar. Isso. Vamos tirar aí. Muito bem. Aí você pode assistir também, né? Tem um link que a gente fez 32 filmagens lá em Israel, né? Essa é a região de Cafarnaum, deu para ver ali que está boa parte já reconstruída, né? Mas aquilo está preservado até hoje, tá? Aquilo está preservado até hoje, a sinagoga onde Jairo, aquela rua onde provavelmente Jesus se encontrou com a mulher hemorrágica, tá? E logo ao fundo ali tem o mar, né? Lugar onde eu passei semana passada, né? A primata de Pedro, onde Pedro se encontrou com Jesus, né? Então assim, tem vários acontecimentos em Cafarnaum, né? Se nós lermos a palavra e prestarmos atenção, essa cidade era uma grande cidade. Então Jesus concentrou o seu ministério naquela região, para que ele pudesse alcançar várias pessoas. As pessoas iam ali a Cafarnaum. Mateus é chamado ali, em Cafarnaum. A gente estudou isso aqui semana passada, tá? E hoje nós vamos estudar, então, sobre esse processo, né, dos odres, do vinho, do jejum e do sábado. É isso que nós vamos aprender aqui hoje. E muita gente, durante a semana, até que eu fiz uma visita, estava perguntando sobre o sábado. Aí eu falei assim, vai domingo na igreja que você vai saber. Olha só. Tá aí, né? Eu estou vendo. Então, é a oportunidade que a gente tem de aprender também da palavra do Senhor. Jesus sabia claramente o que estava as intenções dos corações dos seus opositores, principalmente os fariseus, os mestres da lei, né? Porque Jesus conhecia a lei de Moisés, que era o padrão moral dos judeus, que somente requeria um jejum anual, feito no dia da expiação. Tá? E ele sabia também que era costume dos judeus, fariseus principalmente, e os seguidores de João Batista, que jejuavam 2 vezes por semana. Isso era um adendo rabínico sobre a lei. Mas que era mais para ser visto pelos homens do que visto por Deus. Então Jesus soube esclarecer muito bem essa situação, respondendo esses questionamentos dos fariseus e dos discípulos também de João. E trouxe à luz a um problema fazendo perguntas. Por isso que eu falo que não é ter boas respostas, a gente tem que fazer boas perguntas. Tá? Quando que se realiza um casamento, os convidados jejuam? Quando você recebe um convite de casamento, você pensa no quê? Comida, com certeza. Eu penso. Já pensou aquele bolinho, aquele docinho, aquele negócio, aquele beijinho, aquele casadinho? Já estão com fome, não é? Tudo é delicioso, não é? Porque você pensa nisso. E alguém vai para a festa de casamento vestido para ir para um funeral? Vai? Não. A gente vai para a festa de casamento entendendo que vai ter uma festa daquelas mesmo, não é? Como diria algum tempo atrás, uma festa de arromba. O negócio vai ser fantástico. E é isso que ele fala aqui. Pois o casamento é motivo de festa e de alegria, e não de tristeza. Nós vivemos a presença do noivo. É isso que os discípulos entenderam. Agora se iniciou algo novo. É tempo de salvação, é tempo de festa. Por isso os discípulos de Jesus não tinham motivo para jejuar. Eles compartilhavam da alegria, da festa, da presença do noivo. Entenderam isso? Jesus, então, fala categoricamente com os fariseus que estavam tentando colocar panos e vinho novo em roupas e odres velhos. Jesus está falando que os judeus daquele tempo ainda não tinham enxergado que em Jesus um novo tempo se inicia. A palavra de Deus já revela isso lá no Velho Testamento, falando que a plenitude dos tempos é quando o Messias chegar. O Messias iria chegar. Um novo momento para a vida daqueles que estavam experimentando isso. Novidade de vida. Que não podia ser acomodada em sistemas ritualísticos e costumeiramente antigos. Assim, com Jesus havia iniciado um novo sábado,
livre do jugo da lei. Com Cristo, amados, veio o tempo de alegria, em que não era mais possível jejuar. Da mesma maneira, com Cristo veio um novo dia de descanso, entendido como uma dádiva, livre do jugo da lei. E é o próprio Cristo quem nos guia, ou guia os seus discípulos através desse dia, um dia gracioso. Por isso, a gente olhando para esse texto, amados, ele nos remete a 3 ideias básicas: conhecimento, poder e amor. O conhecimento levou Adão e Eva a comerem do fruto proibido, mesmo tendo uma ordem de não tocar e nem comer daquele fruto da árvore. O uso do poder e da força levou Caim a matar Abel, o seu próprio irmão. Mas o amor levou Jesus a morrer na cruz pelos nossos pecados. Assim se estabeleceu a redenção de toda a humanidade. Nós vivemos um tempo onde a busca pelo poder, a fascinação pela grandeza, levou o homem a cometer atrocidades durante a história da humanidade. Uma delas, citando apenas, as cruzadas, as sangrentas cruzadas. Em nome de Deus, foram feitas várias cruzadas. Hoje nós vivemos no tempo chamado moderno, a idolatria da razão, que nos levou a 2 guerras mundiais e espalhou várias, centenas de guerras civis pelo mundo. E ainda nós tentamos nos colocar como seres evoluídos. Mas, amados, a marca da verdadeira evolução é a rendição ao poder do amor. Conhecimento é importante, mas sem amor transforma-se em instrumento de opressão. Força, poder é uma dádiva, mas sem amor transforma-se em uma arma de destruição. O amor é o único caminho para uma vida nova. E a Bíblia nos ensina isso. Porque Deus tem todo o poder. Em Deus está todo o conhecimento. Mas Ele não se revelou a nós assim. Porque a palavra de Deus nos fala que Deus é amor. A sua essência é amor. Mesmo Ele tendo todo o poder, mesmo Ele tendo todo o conhecimento, a revelação de Deus para o homem foi através do amor. E a palavra de Deus nos diz lá em 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Poder e conhecimento são seus atributos, mas amor é a sua essência. Quem ama e não quem apenas conhece é nascido de Deus, vive vida nova. Quem ama e não quem apenas tem força ou poder é nascido de Deus, vive novidade de vida. Eu preciso desse amor, ser dominado por ele, entendê-lo plenamente e vivê-lo eficazmente em minha vida. Paulo nos fala isso em Romanos 13:8. Ele diz assim: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Não é dinheiro, não, é amor. Dinheiro é a coisa mais fácil para a gente dever. Tá? Com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpre toda a lei. Agostinho de Hipona nos diz, ou Santo Agostinho, ele diz assim: ame ou ama e faze o que quiseres. E Jesus nos orienta sobre o maior mandamento. Em Mateus 22, 37 a 40, ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu conhecimento, de todo o teu pensamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda lei
e todos os profetas. Por isso, amados, os ensinamentos de Jesus nesse texto nos faz refletir sobre o amor que ele tem por pessoas, e não pela lei, e não pelo ritual. Jesus amava pessoas, que se revela em 3 verdades. A primeira dela é: o Evangelho transforma a nossa vida em júbilo e celebração. A segunda dela é: o Evangelho transforma a nossa vida radicalmente. E a terceira dela é: o Evangelho nos liberta do legalismo. Coisa boa. Amém, querido? Estão comigo aí ou estão ainda? Não, né? Vamos junto. Primeira coisa, então: o Evangelho transforma a nossa vida em júbilo e celebração. Vamos falar isso? A religião judaica, mano, havia transformado a vida religiosa num fardo pesado. Os ritos sagrados em instrumento de tristeza e opressão. A ortodoxia, cumprir a lei, se tornou um fardo. Os discípulos de João e os fariseus ficaram então escandalizados com o estilo de vida que Jesus levava. Antes aí desse texto, Jesus se encontrou, estava comendo na casa de quem? Domingo passado, gente, domingo passado. Na casa de Levi, não era isso? É retrasado, né? Na casa de Levi que ele estava comendo. Tá? Mateus, que era chamado de publicano, pecador, e Jesus foi chamado de glutão e beberrão. Tá? Aí tem gente que fala assim: agora pode me chamar de glutão e beberrão, que eu vou comer e beber todo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Tá? Jesus sempre se importou com pessoas. Os fariseus jejuavam para mostrar a sua piedade. Os discípulos de João jejuavam para mostrar a sua tristeza pelo pecado, arrependimento. A palavra aramaica para jejuar tem o sentido de estar de luto. Os judeus, quando jejuavam e ficavam tristes, tinham a intenção de conseguir algo de Deus. Porque os fariseus e discípulos de João então fizeram essa pergunta a Jesus num tom de provocação, de reprovação, de censura. E o que a gente pode tirar então da resposta de Jesus? A religião, amado, pode se transformar num fardo pesado, em vez de ser um instrumento libertador de júbilo. O jejum é uma prática bíblica legítima. Havia um único jejum anual exigido pela lei, que era chamado Dia da Expiação. Nesse dia o povo se afligia, a sua alma, e se sentia ali uma profunda tristeza. Já o fariseu jejua 2 vezes por semana. Mas, como eu disse anteriormente, eles jejuavam para ser vistos pelos homens, para atraírem a atenção de Deus. Eles faziam do jejum um palco de teatro, uma apresentação, uma piedade que devia encantar a Deus e impressionar os homens. Jesus, quando dá essa resposta, meus amados, ele não está contra o jejum. Ele mesmo jejuou. A palavra de Deus nos diz isso lá em Mateus capítulo 4, que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, e foi um jejum voluntário. Em Mateus 9,15 fala que Jesus também jejuou novamente. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites no Horebe. Patriarca, profetas, reis, sacerdotes jejuaram. Deus ordenou o jejum como um importante exercício devocional. Jesus e os apóstolos jejuaram. A igreja de Deus ao longo dos séculos tem jejuado.
Mas Jesus denunciou o jejum dos hipócritas, que desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que estão jejuando. O jejum dos escribas e fariseus era um ritual para a sua própria exibição e não uma expressão de sentimento do coração, não um quebrantamento de alma. A vida que Jesus oferece é diferente. A vida que Jesus está nos oferecendo é de efusiva alegria. A vida cristã é como uma festa de casamento e não de um funeral. A festa de casamento é uma festa de celebração, de alegria e não de tristeza. E Jesus esclareceu isso definitivamente, dizendo: quando eu estiver com vocês, é tempo de alegria. Jesus está nesse lugar, amado. O jejum passou para o segundo plano. Jesus descreveu o jejum que deve ser observado de tal maneira que ninguém o perceba. Se você está em jejum, lave seu rosto, passe óleo no rosto e saia sorrindo, mesmo não querendo. É isso que Jesus disse. A piedade farisaica era medida pela tristeza do jejum. A piedade cristã manifesta-se na alegria da presença do noivo com a sua igreja. A vida cristã deve ser uma fruição de uma alegria inexplicável, cheia da glória de Deus. Por que você está rindo? Por que você é tão feliz? Ninguém te fez essa pergunta? Eu também, já me fizeram essa pergunta. Por que você está tão feliz assim? Porque eu tenho Jesus. E isso basta. Quantas vezes a gente tem Jesus e isso não nos basta? Adolf Paul, ele diz assim: quando se é convidado para uma festa de casamento, era motivo de uma alegria desmedida que ofuscava tudo mais. Professores da lei interrompiam seu estudo do Torá. Inimigos se reconciliavam. Mendigos e quem mais aparecesse podia comer de graça. Rufavam tambores. Nozes eram jogadas aos convivas. A procissão dançava diante da noiva e do noivo e louvavam a sua beleza. Hoje, amados, celebramos a alegria da salvação das nações. Mas um dia nós estaremos na casa do Pai, na glória celeste. Então essa festa, onde não vai entrar choro, nem tristeza, nem dor, nem perda, nunca mais irá se acabar. Ela começa hoje. E estaremos com Ele para todo sempre. Essa é a nova ordem trazida por Jesus. Nós devemos deixar para trás toda a tristeza, todo o legalismo, toda a ortodoxia. Um novo tempo foi inaugurado. A vida de liberdade plena em Cristo Jesus foi nos dada. A vida que Jesus oferece traz alegria e não tristeza. Cura o enfermo, liberta o endemoniado, purifica o leproso, traz pão para o faminto e salvação ao perdido. Essa é a alegria que tem que invadir nosso coração. A segunda coisa, amados, que eu quero compartilhar com você hoje é: o Evangelho transforma nossa vida radicalmente. Vamos falar isso? Quer viver vida radical? Não precisa praticar esportes radicais. Viva com Jesus. Tá? É aventura constante. É aventura. Tem gente que vai para academia, né? Viva com Jesus. Aí você vai para academia mais feliz. Vai descer rapel mais feliz. Vai mergulhar na cachoeira mais feliz. Vai descer de boia mais feliz, não é isso? Vamos fazer outra no segundo semestre. Tá? Amados, Jesus usou algumas figuras aqui em sua conversa com os fariseus. Ele usou aqui a figura de remendo velho, de tecido novo e roupa velha, e roupa nova, e pedaço de tecido novo em roupa velha.
vinho novo em odres velhos. E essas figuras nos ensinam algumas lições. A vida cristã, amados, não é um remendo ou uma reforma daquilo que está velho, mas é algo totalmente novo. Um remendo novo num pano velho abre uma fissura ainda maior. O cristianismo não é a reforma do judaísmo, nem um remendo às práticas judaicas. A vida cristã não é apenas um verniz, uma caiação, mas é uma nova vida, algo radicalmente novo. Novas atitudes, novos pensamentos, novas ações, tudo novo. Não é isso? Chegar com um maridão novo em casa hoje não é bom? E tem gente que não quer, né? Essas mulheres não querem, não. Mulherada, chegar com o marido novo em casa hoje não vai ser bom? E os homens, vamos ver se os homens estão mais felizes. E os homens, chegar com uma mulher nova em casa hoje não é bom? Viu? Eu acho que os homens são mais esperançosos. Tá? Os homens estão mais esperançosos, tá? De que vai haver uma transformação aqui hoje. Ei, homem, fiquem comigo aqui, viu? Ainda bem, viu, que vocês estão comigo, tá bom? Tem gente que já pensou bobagem aí. Em nome de Jesus, repreenda, Senhor. Hã? Muito bem. Queridos, então entenda isso. Na época de Lutero, quando ele se levantou e fixou lá na Basílica de Wittenberg as 95 teses, ele não tinha como remendar os abusos doutrinários da igreja romana daquela época. Era necessário uma volta ao cristianismo primitivo. E foi assim que nasceu a Reforma Protestante, algo novo. O vestido velho é o velho sistema da lei, os velhos costumes do povo judeu. A salvação que Cristo oferece são as vestes alvas. A justiça de Cristo é linho finíssimo. Em Cristo todas as coisas são feitas novas. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Fala isso aí para sua esposa. Fala isso aí para sua esposa, amado. Fala isso aí para o seu irmão que está do seu lado. Fala aí. Em Cristo. Hein? Fala aí para ele. Em Cristo Jesus, amado, você é nova criatura. Receba essa bênção. A vida cristã não é uma mistura do velho com o novo. É algo completamente novo. O Evangelho transforma e liberta-nos. O Evangelho é palavra de vida. O judaísmo, com seus preceitos, legalismo é letra morta. O Evangelho liberta. O legalismo mata. O Evangelho salva. O legalismo faz perecer. Então a vida cristã não pode ser condicionada numa estrutura velha e arcaica. Na Palestina, na antiguidade, guardava-se o vinho em odres de couro. Não é que nem hoje põe em carvalho, né? Os barris e tudo mais. Quando esses odres eram novos, possuíam uma elasticidade. Mas à medida que iam envelhecendo, eles se enrijeciam, endureciam, perdiam a elasticidade. E se colocasse um vinho novo, que estava em processo de fermentação, aqueles gases ali iam sendo liberados, ia aumentando a pressão, os odres velhos não tinham mais elasticidades e arrebentavam, e você perdia tanto odres quanto o vinho. O vinho do cristianismo não pode ser acondicionado nos odres velhos do judaísmo. O cristianismo requer novos métodos e novas estruturas. Não podemos ter o coração duro como os odres ressecados do tempo de Jesus. Nós precisamos ter elasticidade. E só o amor de Jesus faz isso conosco. Ou não? Se você não tiver o amor de Jesus no seu coração, amado,
você abandona a esposa. Se você não tiver o amor de Jesus no seu coração, minha amada, você abandona o seu esposo. Se você não tiver o amor de Jesus no seu coração, você mata seus filhos. Se os seus filhos não tiverem o amor de Jesus no coração, ele vai te matar. Se não for o amor de Jesus, amados, muitos se matam aí no trânsito. Não podemos ter um coração duro. Precisamos manter o nosso coração aberto à mensagem transformadora do Evangelho que se renova a cada dia e todo dia. Vivemos no tempo da sua graça. Não há lugar para jejuar e expressar tristeza. A novidade de Jesus, ou a novidade que Jesus traz, não pode ser misturada com o velho. A veste velha precisa ser trocada por veste nupcial, vestes de alegria ao invés de pranto. Não existe um remendar da velha piedade expressa no jejum. Vinho novo arrebenta os vasilhames velhos. A nova alegria trazida por Jesus destrói a velha piedade do jejum. No lugar deste existe alegria. Como diz o salmista, é o saltar da alegria. O noivo já chegou. O noivo está com a sua igreja. Isso torna os convidados felizes e livres para experimentar essa nova realidade no seu viver neste mundo. Livres para levar a alegria aos outros. Livres para agir no Espírito Santo de Cristo. Esse é o chamado. E a última coisa, amados, que eu quero compartilhar com você hoje é: o Evangelho nos liberta do legalismo. Vamos falar isso? O sábado judaico tinha se transformado num carrasco do homem. Ele era um fardo insuportável. Em vez de ser um elemento terapêutico, de produzir descanso e sossego, o sábado se tornou um fim em si mesmo, em vez de ser um instrumento de bênção para o homem. Por essa causa, os fariseus, ao verem os discípulos de Jesus colhendo e comendo espigas nas searas em dia de sábado, debulhando-os com as mãos, advertiram a Jesus nesse termo. Por que os seus discípulos fazem colheitas dessas espigas no sábado? Isso não é lícito. E Jesus então passou a refletir com os seus ouvintes sobre esse incidente. Os discípulos não estavam fazendo algo proibido. A prática de colher espigas nas searas para comer estava rigorosamente de conformidade com a lei de Moisés. É só lermos lá Deuteronômio 23, 24 e 25. Mas os escribas e fariseus estavam escondendo a verdadeira lei de Deus debaixo de uma montanha de tradições tolas que eles mesmos tinham fabricado. Só na lei de sábado, que é o terceiro mandamento, não é isso? Terceiro mandamento. Só nessa lei, para cumprir o sábado, os fariseus criaram mais 39 regras para se guardar o sábado. Nem pegar roupa no varal você podia. Nem comer o ovo que a galinha botasse no sábado você não podia. Como nós podemos resolver essa questão? O próprio texto aí nos ensina, porque Jesus cita o Velho Testamento, não é isso? Lembra lá de Davi? Não é isso que Jesus faz? Eu disse para você, tem que saber a palavra e saber fazer boas perguntas. Jesus vai e cita o Velho Testamento, cita as Escrituras, cita que Davi quebrou a lei cerimonial, comendo com seus homens os pães da propiciação, só permitido aos sacerdotes. Só os sacerdotes podiam comer esse pão da propiciação.
Mas a necessidade humana prevaleceu sobre a lei cerimonial. O pão da propiciação nunca foi tão sagrado como quando foi utilizado para alimentar um grupo de homens famintos. O sacerdote entendeu que a necessidade dos homens é mais importante do que os regulamentos cerimoniais. O dia do descanso nunca é tão sagrado como quando é usado para prestar ajuda aos necessitados. Quando nós temos a oportunidade de demonstrar e revelar o amor de quem nos alcançou. O homem vale mais do que os ritos sagrados. Charles Riley, ele diz assim: Deus fez o sábado para Adão no paraíso e o renovou para Israel nos montes Sinai. Ele foi feito para toda a humanidade, não apenas para o povo judeu. Ele foi feito para o benefício e felicidade do homem. O sábado foi feito para o bem físico, mental e espiritual do homem. Ele foi dado como uma bênção e não como um fardo. A palavra sábado, o que significa, amado? Descanso. Deus não criou o homem por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. O homem não foi criado por Deus para ser vítima e escravo do sábado, mas o sábado foi criado para que a vida do homem fosse mais plena e feliz. Na verdade, o sábado foi instituído para ser uma bênção para o homem, para mantê-lo saudável, útil, alegre, santo, dando-lhe condições de meditar calmamente nas obras do Criador, podendo deleitar-se na palavra de Deus. Jesus está dizendo, amado, com isso, que a religião cristã não consiste de regras, mas que as pessoas são mais importantes do que sistemas. A melhor maneira de adorar a Deus é ajudando as pessoas. A melhor maneira de fazer uso das coisas sagradas é pondo-as a serviço dos que padecem de necessidade. O senhorio de Cristo traz liberdade e não escravidão. Jesus é Senhor do sábado. Seu senhorio não é opressor. Chegou ao ponto de transformar o que Deus criou para aliviar o homem, o sábado, num tirano cruel. O homem fez isso. Jesus veio para estabelecer sobre nós um senhorio do amor. Agostinho diz que quanto mais servos de Cristo somos, mais livre nos sentimos. Quanto mais experimentamos do amor de Deus, mais amor nós iremos demonstrar. Vivemos o novo de Deus. Nós somos chamados para viver o novo de Deus. Nós precisamos trocar a tristeza por alegria, o desespero por sossego, a incompreensão por perdão. Pela vida que Jesus trouxe a nós. Vida nova, cheia de alegria e celebração. Quantas situações poderiam ser diferentes em nossa vida se dessemos mais atenção a essa realidade? Quantas discussões poderiam ser evitadas lá no seio do nosso lar, com os nossos amigos, lá na empresa, se demonstrássemos amor aos nossos filhos? Jesus nos convida para vivermos momentos novos em sua companhia, fazendo de cada dia um
sábado. Um dia em que dedicamos ao Senhor. Com Jesus, todos os dias são dias guiados por Deus. Todos os dias são sábados. Nós não devemos remendar as coisas, mas tudo precisa se tornar novo. Tudo. Começando com você e comigo. Eu preciso do novo de Deus. Eu preciso estar envolvido com aquilo que Deus tem de novo para mim. Porque só assim eu vou poder celebrar de alegria. Eu vou poder tirar o manto de cinza, de pranto e colocar as vestes de alegria. Só assim a minha esperança é renovada em amor. Vamos celebrar o Senhor com alegria no nosso coração? Vamos ficar de pé? Jesus está aqui, é tempo de alegria. O noivo está conosco, vamos celebrar. Teu coração, contigo está o teu Deus, com teu amor renovarás tuas forças. Ele anulou tua culpa, teu inimigo já derrotou, e no lugar da vergonha te cobrirá de honra. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria, cante no Senhor. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria, cante no Senhor. Alegra teu coração, contigo está o teu Deus, com teu amor renovarás tuas forças. Ele anulou tua culpa, teu inimigo já derrotou, e no lugar da vergonha te cobrirá de honra. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Celebre. Alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Celebre.
Glória a Deus. Nós vamos ter que bater palma, né? Porque diz assim que lá, quando nós chegarmos na glória, se a gente não bater palma, os montes vão bater. As árvores baterão. Não é isso? Então a gente bater palma é motivo de celebração, de entendermos que o Cristo venceu a morte, que o noivo está aqui e que é tempo de alegria, fruição de alegria, diz o texto da palavra. Nós devemos compreender isso como graça sobre nós. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, que renova a nossa alegria, possa estar sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.